Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Vamos agora ver se a gente consegue fazer essa live. A live tá dando uma surra aqui na gente, mas a gente persiste. Vamos tentar de novo. Aqui é a Roseli novamente. A gente vai dar sequência aqui nessa live, né, sobre compulsão alimentar. Infelizmente fomos derrubadas lá na outra live. Não sei o que está acontecendo com o Instagram hoje, mas vai Acontece, dar né? tudo certo. Roseli, consegue me Oi, ouvir? tô te ouvindo. Ah, pronto, voltou. Travou aqui tudo para mim, eu não estava mais conseguindo voltar, não estava conseguindo ver nada. E aí Nossa, caiu, desligou, daqui a pouco encerrou a live. Aí eu nem vi o que você estava falando por último quando encerrou. Mas aí eu deixei salva, né? Eu espero que tenha ficado salvo o que você falou, porque eu não sei se não estava aparecendo para mim, se as outras pessoas estavam conseguindo ver, ouvir. Eu travou aqui na hora e eu não conseguia ver mais nada. Aí teve uma hora que ele mesmo derrubou e já apareceu aquela tela de finalização, né? Aí eu salvei lá como parte um da live. Aí ah, abri uma outra aqui pra gente ver se a gente consegue terminar agora. eu tava Você tá me problemática. ouvindo bem? Eu estou. E você tá me ouvindo? Oi? Oi, você travou de novo. Oi? Oi, você tá me ouvindo? Valéria? Oi, Valéria? Eu tô te vendo travada. Eu tô até Eu, tentando conectar aqui pelo computador também, para ver se no uhum. computador eu. Deve ser a instabilidade mesmo Enfim, da eu não internet. tô conseguindo te ouvir. Pessoal, quem estiver aqui online com a gente, se vocês estão ouvindo a Roseli e a minha aqui. Se vocês estiverem ouvindo, para mim tá travando, mas aí eu vou deixar tocar assim, porque o mais importante é a mensagem chegar para vocês. Mas eu tô, para mim tá travando. Finalizar aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir tudo que a Roseli está falando. Confirma aqui para mim se vocês estão ouvindo. Oi, 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 vocês estão me ouvindo, galera? Oh, meu Deus. Você está me ouvindo, Rô? Eu tô te ouvindo, normal. Gente do céu, não sei o que está acontecendo aqui com o meu. Para mim, toda hora trava. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue concluir. Antes de cair a live, você estava falando do quê? Porque eu não consegui ouvir a parte final. Então, eu estava falando exatamente da situação da fase oral, né? Da dor que a criança sente quando tem fome. E que depende da mãe como ela trata essa criança para que ela entenda que é uma dor da fome. Porque se ela não entender, há questões que mais tarde vão trazer como prejuízo, né? Então, ela aprende que a presença do leite, leite seio, vai adquirir Uhum. um valor simbólico. E esse alimento vai ser comparado com um desejo insaciável, né? Do amor, e também de impulsos destrutivos que às vezes essa criança tem com a mãe. Então, os bebês buscam mesmo o seio mãe. Agora, se encontram só o leite,
aí vai ter um problema grande, né? Porque seria uma mãe ausente, aquela mãe distante, fria, que não dá carinho, que não dá atenção, e essa criança, então, ela vai ter uma cisão. E essa cisão pode acarretar uma compulsão também, porque tudo vai depender da fase oral. Fecha o lado afetivo. E aí, essa pessoa, depois, mais tarde, ela vai buscar no alimento exatamente essa voracidade e essa carência. Né? Então, é um sintoma também. Claro que vai ocorrer pensamentos para essa pessoa que vão agravar cada vez mais a situação. E até crianças podem ficar autistas, dependendo de toda a situação, ou ter essa cisão. Vou relatar um fato aqui de uma mãe que estava desesperada, quando descobriu que a filha consumia demais, e muito chateada, porque ela não dividia a alimentação com ninguém. Né? Apesar da mãe orientar, de fazer toda aquela situação, nada. Aí um dia a mãe havia feito um doce de leite quente, e sai. Quando ela volta, a criança que já era 4, 5, 6 anos por aí, comendo às escondidas, ainda quente o leite, né? O doce de leite. O que a mãe fez? Desesperada, sentou essa criança na frente, fez a criança comer o pote inteiro, a tigela inteira. A criança falava assim, mãe, não aguento mais, estava chorando, quase vomitando, e a mãe, come. Você não quer comer? Come. Pergunta se isso adiantou. De nada. Aí vamos ver o que está lá atrás dessa situação. Por que essa criança comia tudo desse jeito, né? Em festas, ela ia e devorava, e a mãe ficava envergonhada e brigava com ela todo momento na frente de qualquer pessoa, porque nada satisfazia essa criança, né? Aí, voltando para análise, essa criança, né, enquanto bebê, tinha perdido o pai, de repente. E a mãe, provavelmente, ainda em fase oral da criança, se desligou um pouco dessa criança e voltou toda essa problemática para o marido, que foi uma morte repentina. Então, a pergunta será que essa mãe desestabilizada passou inconscientemente para essa filha? O que ela captou nesse momento? Né? Será que essa mãe ficou ausente e a criança precisou buscar esse alimento, essa carência de uma outra forma? Ou essa mãe mimou demais porque o pai tinha falecido? Como essa mãe lidou com a morte, né, do marido? Enfim, tudo isso acabou agravando e a criança ficou obesa. Lógico que tem, sim, todas essas pontes que eu citei ali na infância que ela trouxe para a situação. Nessa situação que você está relatando, nessa situação que você está relatando, essa criança ela passou por essa criança possivelmente passou por duas sensações de abandono, né? A primeira sensação de abandono quando ela perdeu o pai, e a segunda sensação de abandono quando a mãe, na desestrutura compreensível, né, de ter perdido o marido, também abandonou, né? Então foi um abandono duplo que ela sentiu ali. Inclusive esse é um dos sabotadores muito fortes, né, do emagrecimento, que a criança, ela, nessa perda, né, lá na infância, ela busca suprir com o prazer pela comida. Que como você bem falou mais cedo, ainda há pouco, o aleitamento é o primeiro ato de amor, né? A primeira conexão entre emoção e comida. Então a gente já cria essa primeira conexão assim que a criança nasce. Emoção e comida estão vinculados ali. E aí, uma vez que isso já foi instalado, né, essa criança ela vai reproduzindo esse vínculo da emoção com a comida no decorrer da vida dela. E aí, nesse caso que você está falando, primeiro ela teve que lidar com não ter mais o pai,
e teve que lidar com como também não tinha mãe, né? A mãe não morreu, mas ela deixou de dar atenção ali. Então foi duplamente abandonada essa criança. E daí a comida ela realmente entra nessa descarga, né, de prazer. Você comentou também sobre o caso da mãe que às vezes quer suprir, tipo, eu não me lembro a palavra que você falou, de querer super agradar a criança, né? Mimar a criança. Mimar a criança. Eu conheço um caso que foi bem... me chamou a atenção, eu era criança ainda, eu ainda não tinha nenhum conhecimento nessa área comportamental, mas me chamou a atenção porque era uma amiga da minha mãe, muito próxima, então frequentava muito a nossa casa. Essa amiga da minha mãe tinha 2 filhas beirando a minha idade, então eu convivi muito com elas. E aí essa amiga da minha mãe perdeu o marido num acidente trágico que teve aqui no Rio de Janeiro, e saiu nos jornais e tudo, esse acidente foi bem... o carro voou da ponte, bateu numa fábrica, caiu lá embaixo, foi uma coisa bem, bem polêmica. E aí o marido dela morreu. Essas crianças... Aí uma vez ela foi visitar a gente lá em casa com as filhas, eu brincava muito com as filhas dela, e daqui a pouco a menina começou: mãe, eu quero leite, eu quero leite, eu quero leite. Aí, na minha mente, eu pensei que ela queria beber um copo de leite, né? Quero leite. Aí a mãe abre a bolsa, pega uma lata de leite ninho, abre a lata e dá a lata com a colher para a criança. A criança começou a comer o leite ninho com a colher. Sem sacanagem. Eu fiquei olhando para aquilo, aquilo não fazia sentido na minha cabeça, porque eu nunca tinha comido leite em pó, puro. É a mesma coisa que o leite condensado, né? Quando a pessoa abre a lata e aí, quando eu vi aquela cena, eu fiquei encabulada com aquilo ali. Depois, com o passar dos anos, que eu fui compreender sobre essa questão, né, recentemente, né, quando eu comecei a estudar essa parte comportamental, que eu fui entender isso. E eu me lembro que na época eu perguntei para ela, para a mãe da menina, eu perguntei: por que você dá leite em pó para... Aquilo era tão esquisito para mim, que eu perguntei para ela: por que você dá leite em pó para ela comer? E ela respondeu assim para mim: é que ela sente muita saudade do pai e ela gosta tanto de comer o leite puro que eu não quero contrariar ela. Não quer frustrar. Olha isso. Frustrar, né? Isso foi, eu devia ter uns 8, 9, 10 anos no máximo. E eu me lembro disso até hoje. Oi? Olha a importância da frustração aí. Você precisa frustrar para que a criança possa desenvolver. Senão, fica parada. Né? Parada no desenvolvimento. Que loucura, né? Mas é assim que acontece. E a gente tem que entender, né, que o mesmo sistema, né, que comunica a dor, também comunica o prazer no cérebro. É no mesmo local. Dor e prazer. Então, é uma ambivalência também. E aí acontece toda essa situação. Vou contar um caso de um atendimento também que eu fiz, que eu acho que vale a pena, né? Porque aí a gente está falando também dos sintomas que a pessoa tem. Eu atendi uma mãe desesperada também, porque a menina estava adolescente, estava muito gorda, comia compulsivamente, acima do peso, e a mãe perguntava: o que está errado com a minha filha? Por que ela come tanto? Bom, a gente tem que conversar, né? Aí, conversando com a menina em várias sessões, ela trouxe o seguinte: eu sempre fui magra, ela dizia, né? Somente na adolescência eu engordei, quando o namorado da minha mãe começou a me assediar. Olha! Então, olha o que está por trás, né? Então, ela somente parou, né? Quando ele parou, quando ela engordou. Aí eu comentei com essa mãe o ocorrido, como tinha o que ela tinha trazido, tal. Foi um alerta. Mas será que essa mãe tomou alguma atitude? Não, ficou brava, não acreditou na filha e abandonou a terapia, né? Claro, depois a mãe procurou uma nutricionista, não sei, um médico, não sei, a criança emagreceu. E assim que ela emagreceu,
ela não se livrou desse traste. Ele começou de novo. Aí o que ela fez? Né? Ela não voltou a engordar, mas ela arrumou uma outra situação, outro sintoma, que aí eles me procuraram de novo, para tratar essa outra situação. O que ela fez? Brotoejas na pele. Inteirinha, porque assim ela sabia que ela ia afastar esse cara. Né? Ela com feridas, ele não iria aproximar. Então, eu não engordo mais, mas eu criei uma outra situação. Então, não deixa de ser, né, um desejo inconsciente de arrancar aquilo que estava incomodando, né? E com certeza ela também se sentia culpada, porque afinal era o namorado da mãe, né? Isso é bem... Isso, assim, existem mais de 20 sabotadores do emagrecimento, e esse também é um que é bem presente, né? E esse exemplo que você deu, tem várias mulheres que elas engordam inconscientemente. Para vocês que estão assistindo aqui, galera, isso é inconsciente, tá? Ninguém pensa assim, eu vou engordar para eu não ficar atraente. A pessoa ela não pensa assim. Mas se você, por exemplo, se a pessoa passou por um trauma de relacionamento, ou ela própria, ou com a mãe, ou alguém que ela tem um amor, ela tem uma proximidade muito grande, e aquela pessoa foi traída, e ela ficou muito mexida, muito magoada com aquela situação, ela pode engordar, porque na cabeça dela, no inconsciente dela, ela pode concluir assim, bom, homens não prestam, homens genérico, homens não prestam, homens vão me fazer sofrer. Eu não quero homens na minha vida. Então, como eu não quero que eles me procurem, eu preciso encontrar uma forma deles não se interessarem por mim. E aí, ela quer não ser sexy, não ser sensual, não ser atrativa. E aí, o engordar é uma solução que o inconsciente encontra, e ela, às vezes, não faz a menor ideia que é isso que está passando na vida dela, né? Não é uma coisa que o racional traz. Valéria, a não ser que ela vá numa outra cultura, né? É no verdade. árabe que aceita o gordinho, no esquimó, né? É verdade, é verdade. Aí ela vai voltar na mesma situação, né? É verdade. Agora, as pessoas sabem, né? Fumar faz mal, né? Que beber faz mal. E que comer vai se tornar obesa. Agora, por que a obesidade não é o problema? Presta atenção. A obesidade é uma solução. Como assim? Né? Exatamente aquilo que você falou. Né? Porque a obesidade é uma resposta a um problema e não um problema em si. É uma resposta a um problema e não um problema em si. Porque comer demais é um mecanismo de defesa. Inclusive das pessoas abusadas. Eu costumo falar aqui que a gente não engorda o corpo. A gente engorda as emoções, né? O nosso corpo, assim... A gente costuma brincar muito falando de arquétipos, né? A pessoa que ela tá acima do peso... O que é uma pessoa... O que é arquétipo? É uma representação figurativa. Se a gente for analisar a figura de uma pessoa acima do peso, uma pessoa gorda, ela é uma pessoa que ela precisa, primeiro, se proteger. A gordura ela é como uma capa de proteção, então ela precisa proteger ela de alguma coisa, e geralmente não sempre, isso é alguma questão emocional que ela quer se proteger. E também ela precisa sustentar o peso da alma. Então, uma pessoa que ela tem muitos problemas, ela tá... Sabe aquela coisa que a gente fala, a expressão que a gente fala assim, eu tô carregando muito peso nas costas. Quando a gente fala isso, a gente está falando de carga emocional, né? Tô carregando muito... Não é que você tá carregando de verdade um armário, uma coisa... Você tá carregando muito peso, muita carga, muito estresse, muito problema, muitas frustrações, muitas situações que aconteceram ao longo da tua vida e que podem ter acumulado nisso aí. Então, quando essa carga emocional é grande, o peso é grande. E aí, uma coisa pesada, para você conseguir viver, para você conseguir sobreviver, você precisa ter uma carcaça que sustente esse peso emocional.
Então, o peso do corpo, ele entra com uma resposta tipo assim, cara, é tanto problema, eu preciso estar forte para dar conta de tanto problema. A obesidade, ela em muitos casos é vista como fortaleza, né? Então esse também é um dos sabotadores grandes aí do emagrecimento, que também está bastante vinculado aí à compulsão alimentar. E só fazendo um adendo, você estava falando do vício, né? Sim. Que a comida também é um vício, sim. Na verdade, o que é vício, gente? Só para poder esclarecer. Vício é tudo aquilo que você faz descontroladamente. Tudo aquilo que você faz em desequilíbrio para o excesso, tá? Por quê? Obsessivo. Exatamente, obsessivamente. Porque, por exemplo, comer é necessário, é saudável, nós precisamos comer. Mas existe uma quantidade, existe uma qualidade de bons alimentos. Então, quando você come numa quantidade certa, com uma qualidade boa, você está fazendo uma boa ação para o teu corpo, porque você precisa nutrir o teu corpo com vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e muitos outros ingredientes, né, nutrientes ali que o teu corpo precisa. Agora, quando você já nutriu o que o teu corpo precisa e você continua colocando mais coisa para dentro, isso é excedente. Quando isso é excedente, acontece do sobrepeso, acontece da obesidade, né? E esse excedente que você não consegue parar de comer é um vício alimentar, né? Que é um dos pontos da compulsão alimentar. Mas o vício, ele pode ser qualquer coisa. Tem pessoas que gostam de, no final de semana, tomar uma cervejinha. E tá tudo bem. Essa pessoa toma uma, duas lá, na vida dela não tá atrapalhando. Agora, aquela pessoa que bebe e só para de beber quando cai, isso é vício. Aquela pessoa que ela tá com um problema, ela não consegue, eu preciso beber uma cerveja para poder aliviar. O porquê que droga? Ó, se a gente for parar para pensar, os medicamentos que a gente consome, né, eles são feitos de componentes iguais às drogas, né? Só que com quantidades diferentes, igual quando a gente vai tomar uma vacina. O que é a vacina? A vacina é uma dose pequenininha daquela mesma doença, para que o nosso corpo possa reagir e produzir anticorpos próprios, né? Defesa natural do corpo. Então, muitos medicamentos também são utilizados com base de substâncias que são utilizadas como drogas quando estão em altas concentrações. A própria maconha mesmo, existem vários estudos de medicamentos que têm propriedades da maconha ali, só que em outras concentrações. Só que a pessoa, quando pega a maconha em si para fumar, ela está numa dosagem, numa concentração muito superior do que o teu corpo precisa para aquele problema ali, e aí entra no problema do vício, né? Então, o mesmo lugar do cérebro onde dispara o vício da comida, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício do sexo, o vício do roubo, ou qualquer outra ação que você tenha que se torne involuntária, porque você começa a fazer no piloto automático, isso é um vício. E uma grande prova que a gente tem disso, que eu tenho muitos casos aqui de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, emagreceram, e aí elas foram forçadas a emagrecer porque o corpo rejeita a comida, né? Você diminui a quantidade, a capacidade de ingestão de alimento, então a pessoa ela não consegue comer mais do que aquilo. Se ela comer, ela vai vomitar, ela vai botar para fora, ela vai passar mal, ela vai ter outras reações, então ela não come, ela não engorda, porque ela não come, porque ela não consegue ingerir. Beleza. Só que se essa pessoa ela não trabalhar a origem do problema que gera a obesidade, ela vai continuar com os transtornos que vão gerar a compulsividade, que até então era uma compulsividade alimentar. Mas quando ela não pode mais comer, o cérebro dela desvia essa compulsividade para outra coisa, que foi aquilo que você falou, né, da urticária ali da menina. E o que eu tenho percebido? A maioria dos casos das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, elas desenvolveram alcoolismo, que é um outro vício, porque elas não conseguem mais comer,
mais elas conseguem beber. Mas Então, isso tudo está ligado com a fase oral. uhum. Bebida, beijo em excesso, comida, tudo ligado com a fase oral, né? Então, o que é que está por trás de tudo isso? Por que que essas pessoas comem demais, né? A gente pode pensar assim, perdas, né? Que tipo de perdas que ocorreu? Sei lá, a perda de uma família, a morte de alguém da família, um assédio, ou a questão de perda do emprego, um Perda de relacionamento, dinheiro, perda de perda de dinheiro dinheiro também. Tem gente neste que entrou em momento, falência. exato. Então, essa pessoa engorda por algum motivo. Um outro motivo que a gente pode pensar, estresse excessivo, né? Uhum. Então, mulheres, por Mais exemplo, que comum. querem ser super mães, né? E esquecem de si mesma. Esse é um outro ponto que precisa ser bem lembrado, né? Ou elas querem ascender profissionalmente, não conseguem, se frustram, né? Ou então quer aquela família, que a gente chama família margarina, tudo bonitinho, 8 horas da Excesso de manhã, todo mundo comendo cobrança, né, junto. Rô? Excesso de cobrança, aí entra no Porque estresse, a né? mulher, ela meio que é intitulada como dona do lar. Hoje em dia Sim, não é mais essa a grande realidade. Antigamente, é. o homem trabalhava e a mulher cuidava da casa, da família. Os anos foram passando e as mulheres começaram a sair, trabalhar, fazer faculdade. Só que não Só que tirou a da mente não mudou. responsabilidade. A responsabilidade dela de tipo, a casa é minha responsabilidade, os filhos são minha É. responsabilidade, isso não mudou. A questão Tinha inconsciente, às vezes a pausado pessoa aqui. quer. Então essa mulher É, ela começa a não dar conta, porque ela tem que trabalhar para poder botar dinheiro dentro de casa, porque muitas vezes só o exato. salário do marido não dá. Às vezes ela nem tem o Uhum. marido, ela tem que sustentar os filhos sozinha, a casa sozinha. Ela tem que dar conta de arrumar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, dar banho dos filhos, ver colégio, ver material, ver uniforme, lavar roupa, passar roupa. Ufa! Escutando. Ai, voltou. Pois é, parou de novo, né? Tá tenso, Eu né? Esse tenso. Instagram, só Jesus. Então, eu estava falando, né, na questão do engordar, é uma questão mesmo inconsciente, às vezes quer sair de uma situação de conflito, né? Essa rotina que você estava falando do emprego. Imagine agora com a pandemia, que horror que As está. mulheres, muitas Muita tendo que gente trabalhar vai em engordar. casa. Estão trabalhando em casa, dando conta dos filhos, não está fácil. Uma outra questão que a gente pode pensar, a carência, né? Essa carência que o gordo busca daquele cuidador lá da infância, né? Então, ele procura ele também ficar gordo porque ele está carente dessa situação. E esse sobrepeso que às vezes a pessoa tem, né? Requer questões mais profundas, que a gente até já citou algumas aí, né? Do que eles estão fugindo? Consciente ou inconscientemente, né? Da questão do estresse, está deprimido, sobrecarga, né, emocional,
já falamos nessa pandemia que as pessoas estão mesmo explodindo, né? Não está fácil, é um momento. E ter de cuidar das crianças, né? E de tudo da casa, porque até as empregadas se foram, não é fácil, né? Mas é importante conscientizar e prestar muito atenção o que está por trás desse problema. Porque aí a gente chega no sintoma, né? Aí a gente chega no que está acontecendo e agora, o comer faz isso ir embora. Então eu tenho que parar e conscientizar dessa situação. Será que eu tenho que ficar desinteressante, né, para o sexo oposto? Não quero mais saber naquele momento? Ou tenho culpa por trabalhar fora, né, e não atender meus filhos adequadamente? Ou não sou fiel ao meu marido? Ou o meu marido está me traindo, então eu como para engordar? Eu guardo mágoas, ressentimentos, né, de uma separação que eu tive, e aí também eu vou para a comida. Eu tenho um caso de uma cliente que, no caso dela, ela perdeu o pai, e o pai dela, ela era magra quando era criança, ela era muito agarrada no pai, muito, muito. O pai era o grande herói dela, né? E ela era muito magrinha quando pequena, e o pai dela ficava forçando ela a comer. Por quê? Sim. Ele tinha sido muito pobre na infância dele, e aí ele, na vida adulta dele, ele construiu um negócio, ele ganhou muito dinheiro e ele passou fome na infância dele. Então, dois pontos aí importantes, né? O pai dela passou fome, então na cabeça dele, comida é fartura, e aí ele precisava de ter um banquete na mesa para poder se sentir satisfeito. Ele, morava ele, a esposa e a filha, né, que era essa minha cliente. Eram 3 pessoas na família. Eles faziam comida para quase 10, a quantidade, né, porque na cabeça dele tinha que ter muita comida, tinha que ter sobrando, porque aquilo era fartura e ele não queria mais remeter à sensação da fome que ele passou. E ela era muito magrinha, e ela não gostava muito de comer quando era pequena. E ele vivia falando para ela, você está muito magra, você tem que comer. Você está muito magra, você tem que comer. Então, ela desenvolveu, e ela foi magrinha. Quando o pai dela morreu, morreu, ela era criança ainda, isso gerou um trauma tão grande na vida dela, que na cabeça dela, uma forma dela estar mais perto do pai que tinha falecido, era ela agradando ele. E como que ela agradava o pai? Comendo. Então, olha que louco. E, tipo assim, esse é o tipo de coisa que ela nunca ia chegar nessa conclusão sozinha se a gente não tivesse feito uma vasculhada, né, lá no processo. Claro. E aí, quando eu fui buscando, que eu fui entendendo, que eu fui perguntando, eu falei, caramba, olha, uma mesma situação, uma mesma coisa, que tiveram 2 fontes diferentes de sabotagem da obesidade. Uma que é a comida como fartura, porque o pai dela não tinha dinheiro, e o outro que era o amor que ela tinha ao pai, ela queria agradar o pai para se sentir mais próxima dele, depois que ele morreu, fazendo a vontade dele, que era ele mandar ela comer o tempo inteiro. Então, aí é que as pessoas precisam harmonizar-se, né, com os conflitos que tem. E isso é fundamental, entender o porquê que está ocorrendo essa situação, né? Estresse, depressão, por que a comilança é tão importante, né? Então, o que as pessoas precisam? É sair dessa postura de vítima, parar de se autossabotar, porque buscar ajuda, né? Buscar ajuda, aceitar, às vezes, a pessoa de fora como ela é, que às vezes você não aceita, então você vai e come, né? Lembrar sempre que nós não mudamos ninguém. Nós desejamos sem prejudicar a saúde. Voltou e a beleza, agora. Né? Voltou. Tá caindo. Ui, eu bati aqui. Tá caindo Voltou. direto, né? Tá incrível. E a gente tem que lembrar que as dietas também não são duradouras, né? A longo prazo. Mas que motivo nós temos aí
para sermos esses comilões e começar a comer novamente. Então, sempre lembrar o que está por trás, né? Então, é importante que as pessoas lidem com esses problemas e se descubram o que está levando a isso, né? Verdade. Descobrir o que acontece conosco, né? Ser consistente, levar essa mudança de mentalidade para poder superar, né, de forma consciente toda essa situação, né? É verdade. Eu diria assim, para finalizar a nossa fala, até se der tempo, abrir para algumas questões, né? Que as dietas, né, nutricionais associadas a sessões individuais ou mesmo grupais, elas são importantes para que ocorra essa discussão. Porque quando você trabalha em grupo, eu estou falando da minha situação, o outro que está lá capta diferente, a terapeuta, né, no caso você, a nutricionista, vai captar de uma outra forma, e aí vai ficar um triângulo, um círculo, não importa o quê, para discutir. E nessa discussão, às vezes a pessoa se conscientiza de toda essa situação, né? O que está por trás desse sobrepeso, o que está por trás dessa comilança, e o porquê dessa compulsão alimentar. Isso é essencial. Então, sempre ligado à dieta com uma terapia, que seja a própria nutricionista, ou que se precisar encaminhar para alguém de fora, porque sozinha a pessoa não consegue mudar. Porque o que está por trás, eu não consigo ver. É verdade. A gente não consegue perceber, né? Isso, mesmo a gente tendo eu até falo aqui, antes de eu ser profissional, apesar de eu também ter me especializado nessa parte de comportamento, né? Eu sou terapeuta também, sou coach, sou especialista em PNL, análise comportamental, tudo isso eu já estudei para poder entender o comportamento do meu cliente. Mas antes de tudo isso, eu sou um ser humano. Um ser humano que também tem vivências, experiências, traumas, problemas, né? Então, às vezes eu, que tenho todo esse conhecimento, quando é alguma coisa que eu estou vivendo na minha vida, eu não enxergo, uma coisa que eu sei. E às vezes eu preciso do olhar externo de um outro profissional. Eu tenho terapeuta que me atende, você até conhece, né? A Marinha, minha terapeuta. Então, eu preciso de um olhar externo que olhe para mim e fale, Val, olha só, isso. Aí, cara, quando a pessoa fala para mim, eu fico assim, caraca, mas eu sei disso. Mas quando é com a gente tende a não perceber. A gente tem um olhar clínico para olhar o outro, a gente desenvolveu profissionalmente o olhar clínico para olhar para o nosso cliente, mas a gente não desenvolve o olhar clínico para a gente olhar para nós mesmos. É muito mais difícil. Imagina a pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem. Como que ela vai fazer esse olhar clínico sozinha, né? Uma mãe, por exemplo, que fica desesperada, né? Quer que o filho coma. O filho não quer comer. O filho não vai morrer se ela não der a comida. Claro que ela tem que incentivar, né? Que ele coma, tal. Mas ele não vai morrer. Deixa do lado, daqui a pouco ele volta. Mãe, tô com fome. Mas as mães não, naquele momento tem que comer agora. Tem que comer agora. Né? Então, isso também é o que está por trás. Né? Tem muitas o filho coisas vai morrer. Por trás. Tem muitas coisas por trás. Então, a gente precisa tomar cuidado. Verdade. Bom, já são 3h05. Eu queria continuar essa conversa aqui, porque tem muita coisa para a gente poder debater ainda, mas eu tenho uma aula para poder dar agora, então eu não vou poder continuar. Mas, Roseli, muito, muito, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo. Peço desculpa a vocês que estão aí assistindo a gente por essas loucuras que o Instagram está fazendo com a gente. Toda hora trava, toda hora cai, mas nós somos guerreiras, a gente continua aqui compartilhando com vocês. Eu espero que o que eu trouxe acenda uma luzinha, pelo menos, para despertar. Então, com certeza. Eu Pessoal, agradeço também. Eu que agradeço, Rô.
Deixa eu dar só um recadinho final. Essa live vai ficar salva. Teve gente aqui que já perguntou. Ela vai ficar salva por 24 horas aqui no IGTV, tá? Do meu perfil. Ela não fica mais nos stories. Já mudou aqui o Instagram. Agora ela fica no IGTV. Vai ficar por 24 horas. Depois de 24 horas eu tiro, porque esses conteúdos de live, eles ficam disponíveis na área de membros dos meus alunos, tá? Mas eu deixo por 24 horas aqui. Mas o resumo da live, depois eu vou sentar e vou fazer o resumo de todos os pontos que a gente falou aqui, tudo que era importante. O resumo da live eu vou colocar lá no canal do Telegram. Então, se você ainda não está no canal do Telegram, quer receber o resumo dessa live com as dicas, as principais sacadas e das outras lives que já passaram e das próximas lives, é só entrar lá no meu canal do Telegram. O endereço para acessar o meu canal do Telegram está aqui no link da minha bio, tá? Tem lá o endereçozinho azul, você clica lá, vai ter lá canal Telegram, aí clica nesse botão canal Telegram e lá embaixo vai ter um outro botãozinho assim, Join Channel. Se você não apertar ali, você não entra, tá? Então, não esquece de apertar ali, entra lá que você vai receber essas dicas, as notificações das próximas lives e também vai lá conhecer o Pais Educam, que é o perfil da Roseli, tá? Conhece lá o trabalho que ela faz, que é muito bacana. Para quem chegou depois, a Roseli é psicopedagoga, psicoterapeuta, psicanalista, né? Melhor dizendo. Então tem um monte de conteúdo bacana para ela poder compartilhar com vocês que são pais lá. Então corre lá no perfil dela também para conhecer mais, tá bom? Roseli. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Fica com Deus, galera. Tchau, tchau. Tchau.